O egocentrismo de Michelson Borges, um bate-papo pessoal. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu vou fazer um vídeo que não gostaria de estar fazendo, mas que de fato é necessário que seja feito. Hoje é Dia das Mães, né, em 2021, e eu recebi no meu WhatsApp o link para um artigo do site Outra Leitura, né, que é o site pessoal do Michelson Borges, com um conteúdo cujo título é A Derrocada do Egocentrismo. E aí fui ler o conteúdo da matéria, né, do pseudo-artigo aqui, e de fato não dá para ficar calado diante de um negócio desse aqui. Então eu vou ler para vocês o artigo completo, considerar algumas coisas, e depois a gente vai comentar algumas coisas importantes, assim, inclusive num bate-papo bem direto com o próprio Michelson. Beleza? Então vamos lá. A Derrocada do Egocentrismo. O subtítulo desse texto diz assim: antes de se enredar a dar ouvidos a certas falácias jogadas ao léu nas redes sociais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, já tem aí um clima de que existem falácias jogadas ao léu nas redes sociais e que as pessoas não devem dar ouvido a essas falácias, mas devem ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Tá bom? Interessante. Aí o texto diz assim: já virou casual vermos ex-pastores, ex-teologandos, até mesmo alguns membros ou ex-membros, exporem nas redes seu descontentamento alegando que a igreja, entre aspas, destruiu seu ministério. Só nessa semana foram 2 vezes. O que quem geralmente lê não se pergunta é: se o tal ministério foi destruído, será que era de Deus? Aí o texto continua com uma citação de Ellen White no livro Grande Conflito, página 89, parágrafo 2, que diz assim: tem havido sempre na igreja os que estão constantemente inclinados à independência individual. Parecem incapazes de compreender que a independência de espírito é suscetível de levar o instrumento humano a ter demasiada confiança em si mesmo e em seu próprio discernimento. Deus investiu sua igreja de especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Interessante. Aí o texto continua com mais uma citação de Ellen White, agora no livro História da Redenção, página 41, que diz assim: há inúmeros outros textos nos informando que Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devam ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar à opinião e ao juízo de um homem ou de um pequeno grupo de homens a plena medida de autoridade e influência de que Deus revestiu sua igreja, no juízo e voz da associação geral reunida para fazer planos para a prosperidade e progresso da sua obra. Bacana. Aí o texto diz assim: há alguns ainda, assim, insistem que sua obra era de Deus e que fora podada pela maléfica, entre aspas, igreja. Mas veja que até mesmo Lutero passou por essa prova em seu ministério e tinha plena convicção de que se não fosse de Deus, não seguiria. Declarou mais: o que quer que eu faça não será feito pela prudência do homem, mas pelo conselho de Deus. Se a obra for de Deus, quem a poderá deter? Se não, quem a poderá promover? Nem minha vontade, nem a deles, nem a nossa, mas a tua vontade, ó Santo Pai, que estás no céu. Sendo assim, quando vires alguns pastores que criam outra igreja, os exortando a sair dela, saibam que há apenas uma igreja remanescente, e quem sai é o joio e não o trigo. Então, antes de se enredar a dar ouvidos a certas falácias jogadas ao léu nas redes sociais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 7. Aí o nome do texto aqui, do grupo que criou esse texto idiota, é Adventismo Sólido. Se isso aqui é sólido, eu não quero conhecer o Adventismo líquido, viu, pessoal? Legal, interessante, bacana. Bom, vamos lá bater um papo a respeito desse texto. Esse texto, assim, é lamentável por inúmeras razões, mas eu não vou me defender pessoalmente
desse texto como se ele fosse dirigido a mim, assim como um ex-pastor que expõe aí o descontentamento com a igreja, que destruiu seu ministério nas redes sociais, tá bom? Eu vou defender outras pessoas que estão em situações bem piores do que a minha nesse exato momento, seja dentro da organização ou fora da organização, como pastores, tá? Ou ex-pastores, tudo bem? Então vamos lá, vamos do começo para eu poder concatenar bem aqui as minhas ideias. Primeiro de tudo, que um texto como esse, para tratar de um assunto tão problemático quanto o assunto do contexto atual do ministério adventista, é uma piada, né? O que acontece? Vamos começar do começo essa história. Durante muito tempo, o Adventismo do Sétimo Dia possuía no Brasil dois seminários, né? E aí tinha alguns outros seminários na América do Sul, aqui no contexto da divisão sul-americana. E basicamente naquela antiga configuração, mais ou menos a igreja era capaz de absorver todo mundo que se formava no curso de teologia, e estava tudo certo. Alguns vinham da Argentina, alguns vinham da Bolívia, alguns vinham do IAN, alguns vinham do UNASP, e daqui a pouco acomodava todo mundo ia trabalhar e tá tudo certo. Beleza? Ok. Acontece que o nosso querido Marlington Lopes começou a ter uma ideia. Não, a vida tá muito fácil. Vamos dificultar um pouco a vida. Aí criou um seminário na FAAMA, lá no norte do Brasil, criou um seminário depois no sul do Brasil, lá no IAP, e agora a gente tem um monte de gente formada em teologia que não tem chamado para trabalhar na obra, né, para ingressar na obra como pastor. E além disso, você tem um fenômeno assim de que a igreja, de forma inclusive absolutamente imoral, absorve esses pastores formados, mas não os coloca no ministério, coloca eles nesses trabalhos assim chamados especiais, onde eles não são nem aspirantes ao ministério, vivendo muitas vezes em condições bastante degradantes, né? Recebendo aí, às vezes, metade, às vezes 30% do que receberiam se fossem, né, chamados como pastores aspirantes, né? É engraçado que quando tem filho de presidente para ser chamado, eles não ficam no chamado especial, eles vão direto para ser aspirantes, né? Mas, obviamente, que o adventismo sólido não tem nada a dizer contra isso, né, pessoal? E aí o que acontece? Muitos desses pastores, né, que estão inclusive atuando no ministério, nesse exato momento em que eu gravo esse vídeo e que o Michelson Borges publica esse texto idiota lá no site dele, estão trabalhando em condições assim muito, muito ruins, alguns morando em fundo de igreja, às vezes com filhos, às vezes com família, recebendo assim, sei lá, algo em torno de R$ 1.500 por mês, e olhe lá, e talvez uma cesta básica e alguma coisa do tipo assim, para fazer o trabalho pastoral de evangelização, de visitação, de treinamento, de pregação, de batismo e um monte dessas coisas, tá? Inclusive muitas vezes sofrendo bastante pressão e assim, tem que render e trabalhar para poder daqui a algum tempo, quem sabe, ter a bênção de se tornar aspirante ao ministério, tá? Inclusive em situações tão ruins que o Michelson Borges com certeza não aceitaria trabalhar, né? Agora, quem é egocêntrico são esses meninos, né, que quando, em vez de serem absorvidos como aspirantes na igreja, são demitidos, vão lá reclamar na rede social, aí não, esses meninos aí são o demônio na igreja, né, pessoal? É só falácia jogada ao léu, né, porque coisa sólida mesmo você vê no site do Michelson Borges, que jamais teria coragem dele, pessoalmente, trabalhar nas condições que essas pessoas aí aceitaram trabalhar na igreja, né, isso é bem interessante, né? Hipocrisia é o mínimo, né, Michelson? Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o Michelson pessoalmente. Seja como for, é uma coisa assim muito interessante a gente perceber o tipo de espírito que está por detrás de um texto débil mental como esse aqui. E como é que alguém tem coragem de republicar um negócio desse como se fosse uma coisa séria? Como se o problema fosse um egocentrismo. Então vamos lá, essas pessoas que estão nessas situações aí, reclamando aí do que a igreja fez com eles,
São pessoas que fizeram um seminário, então estudaram no mínimo 4 anos, às vezes alguns até mais, né? Por exemplo, eu estudei 6 anos no seminário, né? Porque eu transferi do IAN para o NASP, então em vez de me formar em 4, me formei em 5, fiquei um ano a mais para o mestrado, então 6 anos eu estudei no seminário. Se você pensar aí que são, R$ 1.000, R$ 1.200 por mês só de mensalidade, fora livro e moradia, e comida, e transporte, etc., você percebe aí que você tem no mínimo aí, sei lá, uma faculdade de teologia custa no mínimo aí 150, R$ 200.000, vamos dizer assim, né? Para depois você ser colocado no fundo de uma igreja ganhando R$ 1.500 por mês e no fim de 6 meses, 1 ano, 2 anos você é desligado, você não pode nem reclamar, senão você é um egocêntrico. Cara, assim, olha, é uma piada de mau gosto, assim, de uma forma tão pesada, cara, tão de mau gosto, assim, tão nojenta, que tipo assim, cara, custa crer que uma pessoa assim tenha coragem de promover um texto como esse, num contexto como o que a gente vive atualmente no Ministério Adventista, sabe? Sim, é possível que existam entre os pastores ou ex-pastores pessoas egocêntricas, pessoas que querem ser muito independentes da igreja e etc e tal. Mas esse é um problema muito pequeno diante do verdadeiro problema que é, obviamente, a injustiça, a má administração, o nepotismo, o mau caratismo dos líderes que conduzem a igreja do jeito que ela está sendo conduzida. Tá, isso é um problema muito mais real, muito maior. Agora, contra esse problema, Michelson Borges não tem nada a dizer. Não tem nenhum textinho a republicar, né, Michelson? O que tem a republicar é uma coisa nojenta como essa aqui. E aí fica com esse papo assim, ó. Não, porque não estão se submetendo à autoridade da igreja e não sei o que. Cara, quem não se submete à autoridade da igreja, por exemplo, é o próprio Marlington Lopes, que aí colocou esses seminários todos aí, e que na união onde ele é presidente, mantém lá nos quadros administrativos pastor visto em motel com puta. E lá o manual da igreja diz, Michelson, que um pastor para ser administrador da igreja precisa ter boa reputação, mas não é puta em motel, é reputação boa. Entende, Michelson? Ou seja, os próprios administradores dessa igreja cospem no manual da igreja. Mas eles não estão indo contra, né? A maravilhosa organização a qual Deus deu autoridade. Deus deu autoridade para essa igreja escrever no manual que pastor tem que ter boa reputação. Agora, quem não está cumprindo isso aí está desprezando a igreja. Mas o Michelson também não tem nada a dizer sobre isso, não é verdade, Michelson? Porque o papo é o seguinte, é bater em quem está reclamando das injustiças e das desumanidades no contexto aí da rede social. Cara, você deveria, Michelson, corar de vergonha com um papo como esse. Seja como for, irmãos, aqui está o meu celular com o meu aplicativo Messenger, né, que é o bate-papo lá do Facebook. Meu Facebook está desativado nesse momento, estou trabalhando demais, não quero perder tempo com o Facebook. Todavia, o meu Messenger está ativo e aqui você pode ver aí, ó, o Michelson Borges, de vez em quando manda umas mensagenzinhas para mim, eu mando umas mensagenzinhas para ele, então tem o contato direto, né, pessoal com ele aqui. Então eu vou aproveitar a gravação desse vídeo para falar algumas coisas diretamente para o Michelson a respeito desse texto aí. Tudo bem? E aí vocês ficam como minhas testemunhas, né? Como é que a gente tem que tratar pessoas e situações como essa dentro da igreja. Combinado? Então a partir de agora eu vou começar a colocar o meu dedinho aqui para gravar áudio, tá bom? Como o áudio do Messenger é de no máximo 1 minuto, eu vou pausando de minuto em minuto, mas chamo vocês a serem os meus amigos, as minhas testemunhas aqui para bater um papo bem pessoal com o Michelson a respeito desse tipo de coisa, beleza? Vamos lá então. Boa tarde, Michelson. Espero que esses áudios te encontrem bem, pela graça de Cristo. Desejo a tua salvação, desejo o teu melhor. E a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 3 que Deus repreende aqueles a quem ele ama, né? Então eu vou me colocar na posição de alguém que, movido de amor por você, vai te repreender
no contexto aí do texto que você publicou lá, do tal do Adventismo Sólido, que é um nome que é uma piada, né? Sobre a derrocada do egocentrismo e os meninos que saem da igreja, aí, às vezes excluídos do ministério, e que vão reclamar, às vezes, nas redes sociais em função da forma como são tratados dentro da igreja. Tá? Eu não vou me defender, não vou trazer esse texto para mim, vou trazer esse texto para eles e gostaria de fazer você refletir em algumas questões importantes, ok? Primeiro áudio já foi, tá? Acho que vai vir bem mais do que um áudio aqui. Pois então, Michelson, cara, assim, é extremamente lamentável, cara, que você tenha coragem de publicar um texto como esse. Não é possível que você seja tão cego, tão ignorante, tão maldoso, a ponto de tratar o problema que a gente vive na igreja em relação aos chamados e etc., com um texto dessa forma, cara. Assim, é uma coisa assim que a gente não encontra nem palavras, cara, para descrever assim o quão triste é ler um negócio desse aqui no seu site. Veja bem, Michelson, os meninos que muitas vezes fazem teologia, vão para os chamados especiais, são excluídos antes de sequer entrar como aspirantes ao ministério, tiveram uma experiência de chamado ao ministério. Pensa da seguinte forma, Michel, são pessoas que fazem uma entrevista se elas têm perfil ou não têm perfil pastoral antes de começar a faculdade. Se você não demonstrar o mínimo de aptidão, vocação e chamado para isso, você nem começa a faculdade. Agora esses meninos estão lá, estudaram 4 anos, alguns deles pais de família, com filhos, né? E se dedicam, gastam uma boa grana, fazem comportagem, usam recursos familiares e vão trabalhar na igreja, entende? E como é que a instituição adventista está tratando essas pessoas? Está tratando essas pessoas como lixo, do tipo, não tenho nenhum compromisso com você, se você quiser você pode receber esse chamadinho especial aqui que você vai ganhar 1.500 conto por mês, coisa que você não aceitaria ganhar, né, Michel? Só que eu duvido que você trabalharia por 1.500 reais por mês, tá bom? E eles aceitam trabalhar por esse valor, tá bom? E assim, cara, tipo, vão lá, se esforçam, trabalham em condições extremamente adversas. Imagina esse pessoal aí desde o coronavírus, arriscando a vida fazendo visita, ou batismo, ou estudo bíblico, ou sei lá o quê, tentando levar pessoas para a igreja e tudo mais. E aí, vamos pensar assim, ó, os meninos vão lá e depois de 1 ano, 2 anos nesse tipo de trabalho, eles são desligados. Você quer que eles não reclamem, cara? É assim, Michelson, por exemplo, eu acho que você nunca leu o Manual da Igreja, acho que você nunca leu as praxes da igreja, só que eu vou esclarecer você aqui, já que você não sabe, eu sei e vou te contar, tá bom? Lá nas praxes da igreja, cara, se diz que o ministério não é uma ocupação temporária, Michelson, é um chamado para a vida toda, entende? E esses meninos foram chamados. A única diferença entre eles e os aspirantes ao ministério é que a igreja, de forma imoral, pega esses meninos, usa o trabalho deles por 1/3, metade do que eles ganhariam se fossem aspirantes, e depois mastiga e depois cospe eles fora. Essa é a única diferença, mas eles fazem um trabalho pastoral como qualquer pastor e às vezes acima, além de muitos pastores, né, que pouca coisa fazem aí por aí, não é verdade? E aí, Michelson, você tem coragem de publicar um negócio desse aqui, cara? Tipo, mano, é uma coisa assim, olha, absurda, cara. Eu preciso dizer para você, Michelson, como já disse várias vezes nas redes sociais, que você é um câncer nessa igreja, cara. A sua postura é nojenta. Você é uma pessoa assim, olha, imoral, cara. Infelizmente eu preciso dizer isso para você, Michelson. Não é possível você ter uma moral cristã e usar um texto ridículo como esse para tratar de um problema tão grave quanto que a gente está vivendo
no ministério adventista, cara. Existem pessoas sinceras, existem pessoas trabalhadoras, existem pessoas feridas que se dedicaram às vezes aí, ó, 4, 5, 6, 8 anos para a igreja e agora recebem um pé na bunda e você quer que eles nem reclamem na rede social porque senão eles são egocêntricos? Cara, não tem palavras para descrever um papo desse, cara. Sabe, Michel, você não tem palavras para comentar uma postura como essa. Então eu quis colocar isso aqui para você pessoalmente, tá? Te exortando que você se arrependa para você tentar escapar do fogo do inferno, que é o que você merece, tá bom? E obviamente que merecer o inferno é uma realidade sua e de todos os pecadores, inclusive minha. Não se sinta privilegiado nesse aspecto, mas que você se arrependa, mude de postura, se envergonhe, tenha vergonha de se olhar no espelho depois de ouvir as mensagens que você está ouvindo aqui da minha parte. Se você quiser interpretar maldosamente o que eu estou falando, como se eu estivesse me defendendo, que o meu ministério foi destruído e se fosse de Deus não seria destruído, aí eu vou aproveitar as últimas mensagens aqui para deixar uma palavrinha para você. O meu ministério pessoal nunca foi tão forte quanto é hoje, enquanto eu estava na igreja, tá? Então isso já é prova que ele persiste, prevalece, cresce, é extremamente abençoado, ao passo que eu, fora da organização, faço um trabalho melhor do que muita gente dentro da organização, né, Michel? E não preciso do aval nem seu, nem de gente vista em motel com puta que tá lá na estrutura da igreja, para qual você não tem nenhuma palavra de repreensão, não é verdade? Porque a sua palavra de repreensão é para os meninos aí que estão reclamando nas redes sociais da forma como estão sendo tratados na igreja, né? Mas você esqueceu completamente qualquer senso de justiça, qualquer senso de missão, qualquer senso de que a igreja precisa ser um ambiente muito melhor do que o mundo. Hoje a igreja adventista do sétimo dia é pior do que uma empresa mundana, cara. E você vai passar pano aí em nome da autoridade da igreja que é cuspida pelos nossos presidentes, né? Então, cara, assim, tipo, eu sei lá, sabe, Michel, eu temo, assim, por pessoas como você e que estão na sua esfera de influência. É uma coisa, assim, pra mim, assim, dá vontade de vomitar, cara. E eu precisava dizer isso pessoalmente, diretamente pra você. Vou publicar essas mensagens todas aqui no meu canal para que as demais pessoas entendam qual é o tipo de coisa que a gente tem que fazer com os nossos líderes quando eles tentam jogar esse tipo de coisa contra nós, tá bom? E espero que o seu egocentrismo não prevaleça quando você ouvir essas mensagens e que ao invés de você se defender, porque você nem tem defesa, você de fato se arrependa, dê frutos dignos de arrependimento, retire esse texto imundo do seu site para demonstrar isso. Enquanto você não fizer isso, eu vou entender que você de fato merece cada palavra que ouviu. Um abraço e que Jesus te abençoe. Bom, meus irmãos, é isso. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.